Verificamos então que o critério de parada do nosso algoritmo simplex não é satisfeito. Então, de forma resumida, o critério pergunta se nessa linha, né, da variável básica, né, nossa primeira linha aqui, se tem algum coeficiente negativo e tem 2. Ok, então vamos continuar o algoritmo e o que vamos fazer é selecionar a variável não básica que vai se tornar uma variável básica. Só lembrando, quem são as variáveis não básicas aqui? No nosso caso inicial é o x1 e x2 são não básicas e o que está na coluna da variável básica são as variáveis básicas. Como é que você faz para determinar qual que é, entre o x1 e o x2, qual que você vai querer transformar em variável básica? Você vai pegar a que tiver um maior módulo, tudo bem? Então, dessas duas que são negativas, você vai pegar a que tem o maior módulo, que no caso é x1. Isso por quê, né? Porque a função objetiva aqui, você vai querer a variável, fazer um incremento na variável, em uma dessas variáveis não básicas, mas é aquele incremento que dê o maior, resulte, né, no acréscimo maior para a função objetivo. Então, para a mesma unidade de variação de x1, x1 incrementa de 5 e o x2 incrementa apenas de 2. Tá? Então, a variável x1 que é escolhida. Tá? Então, a gente vai escolher a variável x1 e a gente seleciona toda a coluna que está com a variável x1, incluindo esses outros números aqui. A gente chama ele de coluna pivô. Tá? Então, o que está sendo indicado aqui na coluna amarela é a coluna pivô. E é a coluna da variável que é não básica e vai se tornar básica. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é selecionar a coluna pivô. Tá? Legal. E aí, uma vez que a gente tem a coluna pivô, a gente vai fazer o que é, a gente vai fazer a parte que é preencher os valores dessa coluna div. Tá bom? E como que é feito essa... como a gente completa, né, o valor dessa coluna div, ela é simplesmente a divisão dessa coluna das constantes pelos valores respectivos da coluna pivô, tá bom? Onde a gente só vai considerar, na verdade, os valores positivos. Então, o que seria aqui, né? Você vai fazer nesse div aqui, você pegaria esse zero aqui, tá? Que está aqui na coluna das constantes e faria a divisão pelo que o correspondente que está na coluna pivô, que é o menos 5. Tá? Depois, embaixo, aqui é o 3, você vai pegar o valor 3, deixa eu colocar aqui, você vai pegar o 3 e vai dividir pelo valor correspondente da que está na coluna pivô, que é 1. Aí você prossegue. O 4, você vai pegar o 4 e vai fazer a divisão pelo elemento que está na coluna pivô. Perceba que aqui é um 0, tá? Então aqui vai ser um probleminha, vou explicar logo mais. Mas seguindo aqui, você vai pegar o 9 e depois vai dividir pelo elemento que está na coluna pivô correspondente, que é 1. Tá? E assim, vocês viram que deram um problema aqui com 0, né? Não vou poder dividir o 4 pelo 0. E a regra é assim, você só faz, você precisa, né? Só fazer essa divisão, só preencher as linhas dessa coluna div para aqueles valores em que os valores correspondentes na coluna pivô é positivo, tudo bem? Valores maiores do que 0. Então, nesse caso, observe que aqui é o menos 5, então eu posso até fazer, né, o 0 dividido por menos 5, mas aqui eu não preciso, tá? Porque aqui, como o coeficiente aqui é menos 5, essa conta eu não preciso fazer, tá? Não preciso completar essa célula do div. Aqui, 3 dividido por 1, 1 aqui é positivo, então ok, eu posso fazer a divisão 3 dividido por 1, nesse caso aqui eu já vou colocar, que dá 3. Aqui o 4, né, o 0, né, o 0 não é um número, vamos dizer assim, estritamente positivo, eu não preciso fazer essa divisão. Então aqui, como eu não preciso fazer essa divisão, porque essa linha aqui não vai importar para a gente. Por último, né, 1 é positivo, então eu posso fazer 9 dividido por 1, que vai dar o próprio 9. Tá? Então esse é o critério para preencher agora a coluna do div.
Então, só lembrando, é só você pegar a coluna das constantes e dividir pelos valores respectivos da coluna pivô, que está aqui em amarelo, tá? Nesse nosso caso, é a coluna da variável x1. Só lembrando que você só precisa olhar aqui, preencher as células da linha correspondente que tem esses coeficientes estritamente positivos. Aqui é o menos 5, então eu já posso ignorar, não preciso colocar nada aqui. Aqui é o 1, 1 é positivo. Então você faz 3 dividido por 1, que vai dar o 3. Próximo, aqui é um 0, né? 0 não é estritamente maior do que 0, então aqui você ignora, você não precisa colocar nada aqui. E por último, você vai pegar o 1, 1 é estritamente positivo, né? Então você vai fazer a coluna das constantes, nesse caso é o 9, dividido por 1, e aqui vai dar 9. E é dessa forma que a gente completa essa coluna do div.